A injustiça é algo muito presente no futebol. Num ambiente onde há diversos jogos de interesses e esquemas, nem sempre o melhor será valorizado. Quem sentiu isso na pele foi o goleiro Vanderlei, que chegou a ser o melhor goleiro do Brasil por muito tempo vestindo a camisa do Santos, mas nunca foi valorizado da maneira que deveria. Você verá nesse vídeo o que aconteceu com ele, quais foram as sacanagens que acabaram com a sua carreira e como ele está agora em 2024. Vou mostrar isso pra você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Como eu disse para vocês na introdução, o futebol é um ambiente sujo. É um ambiente cheio de jogos de interesses, cheio de esquemas, e é nisso que muitos jogadores acabam não se tornando profissionais, nisso que muitos jogadores não jogam Copas do Mundo, não recebem as oportunidades que merecem, e muitos jogadores também não são valorizados da maneira que deveriam. Um cara que com certeza se enquadra nisso é o goleiro Vanderlei. Você com certeza se lembra do Vanderlei jogando no Santos, sendo o melhor goleiro do Brasil. Mas o Vanderlei tem uma vida antes do Santos e depois do Santos. E eu vou contar pra você tudo nesse vídeo. Quais foram as sacanagens que destruíram de certa forma o Vanderlei. Porque se ele tivesse sido mais reconhecido, mais valorizado, a carreira dele poderia ter sido muito mais brilhante. Não que a carreira do Vanderlei não tenha sido boa, não é isso que eu tô falando. Mas ela poderia ter sido ainda melhor. Porque ele jogou em times grandes, conseguiu ter uma carreira sólida do início ao fim. Mas sabe quando tem algo que pode melhorar? É disso que eu tô falando. O Vanderlei, ele foi revelado no futebol brasileiro pelo Paranavaí. Só que rapidamente ele chamou a atenção do Coritiba. Já estamos falando de um time importante. E ele fez parte dos grandes times que o Coritiba teve ali no começo dos anos 2010. Então quando o Coritiba, por exemplo, chegou a 2 finais seguidas de Copa do Brasil, o goleiro do Coxa era o Vanderlei. Então ele estava naquele time que tinha, por exemplo, o Everton Ribeiro, que tinha o Tcheco, que tinha o Pereira na zaga, que lá na frente tinha o atacante Bill. O Coritiba teve times muito competitivos e o Vanderlei estava lá. Chegou a fazer 300 jogos com a camisa do time paranaense. Quando chegou o ano de 2015, Vanderlei deu com certeza um grande salto na carreira. Saiu do Coritiba e assinou com o Santos, um time tricampeão da Libertadores, bicampeão mundial, um time de peso no cenário não só brasileiro, mas mundial. E o Vanderlei rapidamente acabou se tornando um dos melhores goleiros do Brasil, agora de maneira mais reconhecida, porque estava jogando num time de ponta, um time que na época brigava por títulos, tanto que o Santos, me lembro que em 2015 foi finalista da Copa do Brasil, em 2016 foi vice-campeão brasileiro, então o Vanderlei estava tendo agora mais destaque, e estava nos holofotes. Então ele foi bem em 2015 e 2016 no Santos. Só que 2017 e 2018 já estamos falando de outro patamar de atuação. Em 2017 e em 2018, o melhor goleiro do Brasil foi o Vanderlei. Isso mesmo sem o Santos ganhar um brasileiro, ganhar uma Copa do Brasil, uma Libertadores, ele era o melhor goleiro do Brasil. Porque o Santos dava muitas oportunidades para os seus adversários. E mesmo assim, era muito difícil vazar o Vanderlei. Ele estava numa fase assim, iluminada. Pegava tudo, tava com os reflexos muito em dia, pegava pênaltis, tinha ainda a questão da liderança, então ele era assim amado pela torcida do Santos. Tanto que até carinhosamente acabou ganhando o apelido de Vandeusley, porque de fato fazia muitos milagres. Aqui entra então já a primeira sacanagem que fizeram com o Vanderlei. Quando você vê um jogador que tá se destacando, tá em alta, de maneira consistente, o que você espera que aconteça com ele? Claro que ele recebe uma oportunidade para representar o seu país, no nosso caso, representar a seleção brasileira. Então o Vanderlei fez ali 2 anos e meio no mais alto nível e nunca recebeu uma oportunidade na seleção brasileira. E era algo que todo mundo sempre cobrou. E não que ele fosse o titular, mas ele poderia estar entre os 3 de repente para uma Copa do Mundo. Porque na época o Tite já convocava o Alisson, que estava bem no Liverpool, convocava o Ederson do Manchester City e tinha ali uma terceira vaga, que ficava oscilando entre o Cássio do Corinthians e o Everton, que na época ainda era goleiro do Atlético Paranaense. Então muito se cobrava uma oportunidade para o Vanderlei, que era o melhor goleiro do Brasil, que fazia milagres. Acontece que essa oportunidade para o Vanderlei nunca chegou. E claro que isso acaba frustrando o jogador, porque você vê que o seu trabalho não está sendo reconhecido.
No fim das contas, para a Copa do Mundo da Rússia em 2018, o convocado como terceiro goleiro acabou sendo o Cássio, que já havia trabalhado com o Tite nos tempos de Corinthians. E o Vanderlei nunca sequer foi chamado para um amistoso. Nada. No lugar do Vanderlei, muitos outros jogadores ficariam revoltados, talvez até criticariam publicamente o técnico Tite. Mas olhem só essa entrevista que o Vanderlei deu em 2018 à Fox Sports, comentando sobre o fato de não ter sido convocado nenhuma vez para a seleção. Olhem só a humildade nas palavras do Vanderlei. Criei uma expectativa, mas sabia que seria difícil. Ele convocou os jogadores que estavam há mais tempo na seleção. Não tenho mágoa. Lógico que a gente espera ser convocado, mas foi critério deles e vida que segue. Então ele foi injustiçado na seleção brasileira. Poderia ter no seu currículo uma participação numa Copa do Mundo. Mas ao menos ele ainda tinha o carinho e o respeito da torcida do Santos. Isso tudo mudou a partir de 2019. Não por parte da torcida. A torcida do Santos até hoje respeita e respeita demais o Vanderlei. Acontece que em 2019 aconteceu uma coisa diferente. O Santos contratou um novo treinador. Um treinador conhecido por suas polêmicas, por ter suas preferências, que é o argentino Jorge Sampaoli. E de fato, quando você pega o ano de 2019 que o Santos fez com o Sampaoli, foi um ano muito bom. Um ano em que o Santos é vice-campeão brasileiro, joga um futebol muito bonito, sendo até comparado por vezes com o Flamengo do Jorge Jesus. Só que alguma coisa tinha que ficar de fora. Não tem como tudo ser perfeito. E nesse caso acabou sobrando pro Vanderlei. Por quê? O Sampaoli tem um estilo de jogo que ele gosta de goleiros que saibam jogar com o pé. Então o Sampaoli chegou no Santos e ignorou totalmente o fato do Vanderlei ser o melhor goleiro do Brasil nos últimos anos e simplesmente botou o Vanderlei na reserva. Pediu a contratação do Everson, hoje goleiro do Galo, que na época estava no Ceará, e jogou o Vanderlei na reserva como se ele fosse um goleiro comum. Lembrando, ele era na época o melhor goleiro do país e foi colocado no banco sem mais nem menos, sem nenhum respeito a tudo que ele havia feito pelo clube nas temporadas anteriores. E não é que ele estava tendo uma queda de rendimento, não, ele continuava pegando muito. Mas por preferências que o Sampaoli tem, por essas birras que ele tem, ele colocou o Vanderlei no banco. E claro que o Vanderlei acabou ficando magoado, acabou ficando chateado, porque você vê de uma hora para outra, você perdeu uma condição de titular que você lutou tanto para construir. Então o Vanderlei, que estava acostumado a fazer de 50 a 60 jogos por ano, acabou em 2019 com o Sampaoli fazendo apenas 23. De fato, virou goleiro reserva. E claro que um goleiro do nível do Vanderlei não ia ficar na reserva à toa. A partir do ano de 2020, ele acabou indo embora do Santos. Tomou a decisão de procurar um novo rumo, onde ele de fato fosse mais valorizado, pudesse jogar também. Mas antes de sair, ele deu uma declaração para a ESPN comentando sobre a situação de ter sido colocado no banco. Ele disse que foi sincero com o Sampaoli, falou para o Sampaoli tudo o que ele pensava, mas olhem mais uma vez a humildade do Vanderlei. Era um cara que, pra ser sincero, ele pegava muito, mas não tinha o seu nome muito em alta na mídia, não era um cara que era muito citado na imprensa, nada disso. Ele fazia o trabalho dele calado e não era muito reconhecido. Esse que é o grande detalhe, porque ele poderia ter tido uma história ainda maior no Santos, se não tivesse sido interrompida pelo Sampaoli, e como eu disse, poderia ter uma Copa do Mundo no currículo. Mas olhem só o que ele falou em 2020, quando eu tava pra sair do Santos pra ESPN. Ele preferiu o Everson e eu o respeitei. É óbvio que a gente não concorda com algumas situações, mas a gente é profissional e tem que continuar dando o nosso melhor, trabalhando da melhor maneira, independente de estar jogando ou não. Então, o que aconteceu com o Vanderlei após ele não ter sido convocado para a seleção brasileira e após ter sido queimado pelo Sampaoli no Santos? Simples, a carreira dele nunca mais foi a mesma. Em 2020, ele foi jogar no Grêmio, acabou não indo bem, oscilando bastante. Depois, em 2021, foi jogar já no Vasco, onde também oscilou, altos e baixos. Em 2022, Operário de Ponta Grossa do Paraná, oscilando também. E em 2023, agora já caminhando mais pro fim da carreira, ele estava jogando no Vila Nova de Goiás, disputando a Série B. Mas detalhe, ele era reserva. E agora em 2024, ele vai disputar o Campeonato Paulista pelo Mirassol, que é um time do interior de São Paulo. Ele tá com 39 anos e nessas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, ele foi reserva. E detalhe, o Vanderlei agora tá na reserva pro Alex Muralha, aquele mesmo que jogou no Flamengo, que teve várias falhas no Flamengo. Ele hoje é o goleiro titular do Mirassol e o Vanderlei é o seu reserva. Tem contrato até o final da temporada. Então tudo bem, agora ele tá oscilando, não é mais titular como era em outro momento, mas vocês entendem que lá atrás ele foi injustiçado? Ele era o cara para ir para a Copa do Mundo?
mesmo que fosse como terceiro goleiro, ele era para continuar sendo o goleiro titular do Santos por tudo que tinha feito? Porém, no futebol, como eu disse, às vezes o melhor, às vezes a meritocracia não vale de nada. Agora eu queria saber aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda com tudo que eu trouxe nesse vídeo, que o Vanderlei de fato foi um goleiro muito injustiçado, que deixaram de certa forma manchas na carreira dele, ele poderia ter tido uma carreira ainda melhor. E outra coisa, como que você enxerga essa questão de, no futebol, a gente não ter de fato uma meritocracia, de fato não valorizarmos os melhores? Como que você enxerga isso também? Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo domingo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!